Bom dia, querido ouvinte, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Sou a pastora Betinha da Igreja Batista Esperança e nesse mês em que nós estamos orando e refletindo sobre família, sobre os mistérios dos relacionamentos familiares, eu quero iniciar hoje essa reflexão orando, clamando ao Senhor, que Ele mesmo esteja nos ajudando, trazendo a clareza das revelações, dos mistérios e também de que maneira nós podemos abençoar nossa família e também poder estender a bênção para outras famílias. Além da nossa, nós também podemos e devemos abençoar as famílias que estão à nossa volta. O nosso desafio hoje é pedir exatamente a Deus seu discernimento espiritual para que nós possamos entender quando é que devemos agir, quando é que devemos parar, quando devemos falar, quando devemos calar e temos exatamente esta sabedoria do alto para nem de mais nem de menos podermos trazer contribuições necessárias, marcantes, relevantes, abençoadoras. É o desafio de hoje e nós vamos iniciar então orando e buscando de Deus direção e também que Ele mesmo esteja nos ajudando em tarefas tão profundas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos o privilégio de ser parte da solução dos problemas familiares em que nós estamos diretamente envolvidos, nossas famílias e quantas outras famílias nós também estamos abençoando, ouvindo, orando, também manifestando amor, compaixão, graça. E nesse momento, ó Deus, eu te apresento inicialmente as nossas próprias vidas. Nos ajude a entender, a discernir quando é hora de começar, de terminar, de falar, de calar, de ir ou de se conter. Enfim, Senhor, nos ajude a ter esse equilíbrio para que não sejamos nem de mais, nem de menos. Na medida certa, com a ajuda do Teu Espírito Santo. Abençoe-nos e abençoe também as nossas famílias e as famílias que estão em nossa volta e que o Senhor continue nos conduzindo e nos abençoando em nome de Jesus. Nossa reflexão hoje está no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo do 7 ao versículo 9. Nós temos aqui então uma oração, é uma oração breve, de apenas 3 versículos, mas uma oração que eu considero bem equilibrada e também uma oração cheia de unção, de direção e de uma atitude que eu considero uma atitude de muita sabedoria e que pode se tornar para nós hoje uma boa bússola, uma boa direção e que assim seja com a ajuda do nosso Deus. A oração escrita aqui no capítulo 30 pelos ditados de Agur. Nós não sabemos bem quem foi Agur, mas era um dos sábios de Israel. Aí existem algumas interpretações de quem ele poderia ser, mas isso não vem à tona. O que vem à tona mesmo são as palavras preciosas que estão em Provérbios capítulo 30. E eu escolhi então para a nossa reflexão hoje essa oração que diz assim: 2 coisas peço que me dês, antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Olha que oração preciosa e desafiadora. O autor começa pedindo que Deus afaste dele a falsidade
e a mentira. E aqui eu quero dizer uma palavra preciosa para nós que fazemos parte de famílias. Se tem alguma coisa que destrói uma família, é a mentira, a falsidade, o fingimento. Nós precisamos, então, por mais dura que seja a verdade, jamais abrir mão dela, porque a verdade cura, a verdade esclarece, a verdade ilumina e a verdade aproxima. É uma boa forma de pedirmos também em nossas orações que Deus afaste de nós a falsidade e a mentira. A mentira tem vários níveis de gravidade, desde o mais elevado, responsável por homicídios e outros crimes graves, falso juramento, até as conhecidas mentiras sociais, comumente praticadas em casa, na escola, no trabalho, inclusive também na igreja. Em todos os níveis, ela causa prejuízo material ou moral. Jesus Cristo disse que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Isso está em Mateus 5,37. No ensinamento bíblico, o diabo é mentiroso e o pai da mentira, segundo consta em João 8,44. Geralmente, as primeiras mentiras acontecem na primeira infância, quando a criança a pratica por medo de ser castigada e por observar familiares mais próximos mentindo. Depois, observando os colegas da escola, da vizinhança e do meio social em que vive. A mentira pode ser uma doença que requer cuidado e tratamento, e o melhor, ela tem cura. Pais e educadores, ao perceberem esse comportamento numa criança, devem procurar ajuda. Em algumas ocasiões, o tratamento engloba a família, requerendo uma terapia familiar. Também tem-se registrado casos de cura pela conversão. O mentiroso, ao se converter, passa por uma radical transformação moral e espiritual, abandonando, entre outras práticas, a mentira. Hoje o nosso desafio precisamos abraçar a honestidade, a sinceridade, a transparência e o falar a verdade uns para com os outros, seja em casa, na igreja, no trabalho, onde quer que estejamos. Outro momento importantíssimo dessa oração de Agur, ele pede: não me des nem pobreza, nem a riqueza. Duas palavras diametralmente opostas. A riqueza é extremamente perigosa, tanto que na maioria das vezes o rico é egoísta, possessivo, autossuficiente, orgulhoso, injusto tantas vezes, ganancioso, enriquecendo tantas vezes às custas dos menos favorecidos, e alguns se sentem como um Deus, Senhor de todos. A pobreza, quando vivida com dignidade, não é problema, mas as privações das coisas básicas da vida também são tentadoras, causando sofrimento e podendo induzir a inveja pela privação de moradia, de alimentação, de medicação, de educação e de tantas outras coisas mais que podem levar uma pessoa em situação de vulnerabilidade social ao pecado. Essas necessidades podem levar a pessoa sem formação de caráter a furtar em busca de melhores condições de vida. E ele, na sua oração, ele fica pedindo ao Senhor que o livre, para que não aconteça que, faltando, ele venha a negar ou ele venha a roubar, cometendo assim um pecado. Como ele diz, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Depois ele então pede nessa sábia oração: tanto a riqueza como a pobreza são indesejáveis, portanto, o ideal seria uma vida em que a pessoa tenha apenas o suficiente
para subsistir com dignidade junto com a sua família, uma espécie de meio termo entre a riqueza e a pobreza. Uma oração que mexe com o nosso coração. É a reflexão de hoje e é também um convite a corajosamente colocarmos tudo isso diante do Senhor e pedir a sua bênção, direção e que Ele nos supra em todas as nossas necessidades. Um grande abraço e uma ótima reflexão. Amém.